Olá, muito boa noite. É uma alegria estarmos reunidos em nome de Jesus Cristo, nessa casa abençoada. Hoje, a proposta da nossa irmã Magna, a sugestão de palestra aí, o tema Reencarnação e Progresso, que está lá no livro Religião dos Espíritos. É mais uma obra psicografada por Chico Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel. Esse conteúdo foi ditado lá no ano de 1959. Então vou propor que a gente dê uma lida, porque a gente está falando de uma linguagem, um português de praticamente 70 anos atrás. A gente deu uma lida rápida e depois vamos tentar comentar alguns aspectos mais relevantes da mensagem. Mas basicamente o tema já adianta sobre o que Emmanuel está falando. Dois assuntos importantíssimos da doutrina espírita: reencarnação e progresso. Emmanuel diz assim: comentando as necessidades da reencarnação, anotemos alguns quadros da natureza. O celeiro é a casa ideal das sementes. Aí se congregam todas em saborosa intimidade. E quando semelhante reunião se delonga, se demora em demasia, degeneram-se na essência, por ação de agentes químicos, tornando-se imprestáveis. Conduzidas, porém, ao replantio, embora padeçam solidão e abandono nos obstáculos do solo, nas vicissitudes do solo, nas dificuldades do solo, voltam de novo à glória da vida em forma de verdura e flor, espiga e pão. A terra de calcário reduzido a pó é comumente o refúgio de numerosos depósitos de argila que aí descansam, às vezes por séculos, através de lentas modificações sem maior proveito. Entretanto, se trazidos ao clima esfogueante do forno, materializam nobres sonhos do oleiro, atendendo a largas tarefas da utilidade em planos superiores. Além da morte física, pode a alma revigorar-se ao calor de afeições queridas, condicionada ao campo de afinidades em que se lhe expressam emoções e desejos. Todavia, superada a fase de justo refazimento, aparece a ociosidade que, se mantida, faz que o espírito por muito tempo se mantenha fechado ante a luz do progresso. É por isso que a reencarnação se mostra imprescindível e inadiável. Determinado companheiro terá resolvido os problemas da sexualidade inferior, mas guardará consigo a febre de cupidez, de cobiça ou devassidão, depravação. Outro sentir-se-á liberado das tentações da usura, que é o apego excessivo ao dinheiro. Entretanto, permanecerá em conflito com o vício da inconformação. Alguém terá vencido o hábito da rebeldia sistemática, mas sofrerá em si mesmo o estilete magnético do ciúme, ou a força que exerce, a força exercida de maneira forte e inexplicável, a atração exercida de maneira forte e inexplicável causada pelo ciúme. Vamos entender resumidamente a força irresistível do ciúme, que exerce sobre nós. Esse e aquele amigo se revelarão livres dessa praga mental, dessa obsessão, dessa ideia fixa. Contudo, sustentam-se ainda algemados à vaidade infantil ou ao orgulho tirânico, aquele orgulho que oprime, aquele orgulho ditatorial. E para que essas chagas ocultas sejam extirpadas de nossa alma, é imperioso nos voltemos para o renascimento na arena física, para a reencarnação na carne, onde reencontraremos a adversidade, o infortúnio, o revés, naqueles que não pensam por nossas medidas, que não pensam como nós, para que aprendamos a respirar nas dimensões da vida maior. Em nosso presente estágio de evolução,
será preciso renascer na terra ou noutros mundos que se lhe assemelham, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, não somente no resgate dos erros e culpas do pretérito, em louvor da justiça, mas também no aperfeiçoamento de nós mesmos em obediência ao amor. Toda máquina algo produz vencendo a inércia pela força do movimento, e toda fonte que desiste de caminhar com receio de pedra e lodo, nada mais seria que água parada na calmaria do charco. O mundo é, assim, nossa escola. A família consanguínea é o grupo estudantil a que pertencemos. O lar é a banca da experiência. Amigos representam explicadores. Adversário desempenha o papel de fiscais. Os parentes difíceis são cadernos de prova. O trabalho espontâneo no bem é o curso da iluminação interior que podemos aproveitar segundo a nossa vontade. E sendo Jesus o nosso divino mestre, a cada instante da vida, a dificuldade ser-nos-á como bênção portadora de preciosas lições. Então vamos agora tentar passar de uma forma mais acessível, né? Ou pelo menos destacando alguns pontos aqui brevemente. Ele começa fazendo comparações. É muito comum, Emmanuel faz comparações com o reino da natureza, né? Ou com a natureza em geral, para traçar paralelos com a nossa vida, com situações que acontecem na natureza e situações que acontecem na nossa vida, como se tudo fosse uma unicidade, como se todos os seres recebessem, ou, melhor dizendo, como se todos os seres estivessem submetidos às mesmas leis. E o Espiritismo vem explicar que é isso mesmo. Existem leis universais, leis divinas, leis criadas por Deus, a quais todos nós, seres vivos, em todo o universo, estamos submetidos e devemos responder ou corresponder. Aí ele faz uma comparação, né, da nossa vida com as sementes que ficam guardadas muito tempo num celeiro. Quando elas passam tempo demais, elas vão se degenerando, elas vão estragando. E por isso mesmo elas necessitam do replantio. Fazendo uma comparação conosco, ele vai falar logo mais à frente. Nós também, quando retornamos para o mundo espiritual, depois da morte do corpo físico, não ficamos muito tempo lá porque necessitamos renascer, reencarnar na carne, para dar seguimento ao nosso objetivo, ao nosso destino, que é o progresso. Então essas sementes, elas são replantadas, e mesmo na solidão do solo, muitas vezes uma semente é plantada, uma única semente isoladamente. Né? Ele está fazendo uma analogia aí, que muitas vezes a gente reencarna e renasce e vive uma vida solitária. Né, temos realidades muitas vezes isoladas, não contamos nem sempre com uma família, com amigos, com pessoas do lado. E aí essa semente, passando de novo por isso, atinge novamente a glória da vida, né, da reencarnação no nosso caso, nas mais variadas formas, seja, né, numa verdura, numa flor, numa espiga, assim como nós reencarnamos nas mais diversas situações, nos mais variados países, nas mais variadas culturas, em todas as condições sociais, muitas vezes miseráveis, muitas vezes pobres, outras vezes em condições medianas, às vezes ricos, poderosos, né? Às vezes a fim de desenvolver essa ou aquela qualidade, né? Para também dar sequência a planejamentos que são feitos no mundo espiritual antes da reencarnação. Por exemplo, aqueles que têm aptidão para a cultura, para a música, para a arte, reencarnam em meios onde vão poder desenvolver, trabalhar essas suas habilidades. Porque tudo isso contribui para o progresso, né? A obra de Deus, que é o progresso da humanidade. Então reencarnamos em todas as situações, em corpos distintos, em gêneros distintos. O espírito não tem gênero, ora mulher, ora com personalidade feminina, ora com personalidade masculina, ora em conflito, com personalidades conflituosas nos dois campos. Depende de muitas questões. Mas
o que os Espíritos nos dizem é: viveremos e necessitamos de viver todo tipo de experiência. Por isso, uma vida só não é suficiente. Por isso, a ideia de que vivemos uma vez só é incompatível com a ideia de progresso, com a ideia de tudo aprendermos, né, de evolução até atingirmos a perfeição, que é o destino. Outra comparação que Emmanuel faz são os depósitos de barro, de argila que a gente tem, né, na terra, que muitas vezes permanecem lá paradas, estacionados por séculos e séculos, até que um momento alguém recolhe essa matéria-prima, leva a um forno, numa olaria, onde se trabalham lá os vasos de cerâmica, aqueles vasos de barro, né? E ali são materializados sonhos e ideias dos oleiros. Podemos dizer que a reencarnação também é a materialização dos nossos sonhos, dos sonhos dos benfeitores espirituais, os sonhos dos nossos mentores que no nosso planejamento nos orientaram, nos instruíram, nos prepararam para estar aqui hoje nessa atual encarnação, em todas que a gente tivesse. E aí nessa atividade a gente materializa, a gente dá forma, a gente coloca em prática tudo aquilo que foi sonhado, que foi idealizado, desejado do lado de lá. Atendendo às várias tarefas de utilidade em plano superior. No caso da argila, é uma matéria-prima que, atendendo uma tarefa de plano superior, ou seja, do oleiro que está no reino humano, o material que está no reino mineral atende uma tarefa de um plano superior, várias tarefas, né? Nós também aqui, trabalhando para o nosso próprio melhoramento, para a nossa própria evolução, contribuímos para o nosso progresso individual, estamos nos melhorando enquanto espíritos, estamos crescendo constantemente e, ao mesmo tempo, auxiliando na tarefa de plano maior. Porque o plano maior do progresso para todos é um plano divino, é um plano de Deus. Deus permite que a gente atue, então, beneficiando a si, em maneira de evolução, e contribuindo para o progresso da humanidade, o progresso de todos nós. Né? Temos nosso papel. Ele se utiliza dessas comparações para falar então da figura do homem, que após a morte do corpo físico, se revigora, se revitaliza, se renova no contato com os entes queridos. É muito confortante, né? É consolador quando a gente desencarna e reencontra no mundo espiritual as pessoas que nos precederam, que partiram antes da gente. Muitas vezes os pais, os avós, ou quem quer que seja, mais alguém da família, pessoas que a gente ama. Ao chegar lá, ou ser recebido por eles, que é uma bênção, isso nos enche de alegria, nos enche de esperança. Isso comprova a veracidade de que todos vamos nos reencontrar um dia, né? São promessas do Cristo. Então isso fortalece a nossa fé, fortalece a nossa crença, a nossa esperança. Porém, dependendo da nossa condição, do nosso estágio, após esse reencontro, após essa alegria, esses momentos, existem aqueles que permanecem estacionados, sem nada fazer de útil, na ociosidade. É um equívoco, é um tempo desperdiçado. E aí, assim como a água parada da comparação, assim como a matéria-prima que não é aproveitada, tudo aquilo que não atende à lei do movimento, à lei da ação, tende a se degenerar. Nós, do lado de lá ou do lado de cá, quando a gente se entrega à inatividade por um longo período de tempo, a tendência é que nós nos desequilibremos, a tendência é que a nossa vida se complique mais. Porque é da lei que a gente faça alguma coisa útil, que a gente trabalhe, que a gente se movimente, que a gente use as nossas possibilidades para promover algo de útil, algo de bem. E tudo isso está submetido a uma lei maior, que é a lei do amor. A lei do amor é aquela que Jesus nos exemplificou e nos trouxe na seguinte frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo é fazer todo o bem possível, todo o bem que estiver ao nosso alcance, seja quem quer que seja o próximo, sem distinção. Quando a gente faz isso, a gente está
atendendo a uma lei de Deus. Então a gente está se movimentando, a gente está atuando, a gente está trabalhando. Quando a gente deixa de amar, quando a gente, além de deixar de amar, ou seja, além de deixar o bem, a gente ainda age contrariamente a essa lei de Deus, a gente está estacionando nessa senda evolutiva, nessa trajetória de evolução. Estacionando, a tendência é que com uma água parada, a gente se degenere, a gente acumule, digamos assim, energias inferiores. A nossa vibração, o nosso estado evolutivo parado, ele vai começar a se degenerar, se decompor no sentido de... vamos colocar num sentido negativo. Se pudéssemos, e no futuro os espíritos dizem que vai ser possível, medir a aura ou o campo espiritual de cada um de nós, nesse momento em que estamos estacionados, a gente veria que ele está escuro, ou em tons esverdeados, em tons mais pouco luminosos, foscos, porque demonstra que a nossa vibração está muito baixa. A nossa aura, o nosso espírito, ele exterioriza aquilo que a gente sente e aquilo que a gente vive. Se eu vivo parado, se eu vivo uma vida de inutilidade, se eu vivo, pior ainda, me prejudicando e prejudicando ao próximo, isso reflete no meu campo espiritual. Então, dessa forma, eu estaria ocioso e contrário à lei de amor. E tem uma diferença que lá no mundo espiritual, entre uma encarnação, entre uma reencarnação e outra, o espírito, a maioria de nós, quando passa por esse período, que é chamado erraticidade, a gente tem uma compreensão muito melhor da vida que a gente teve aqui na Terra. Porque lá a gente vai analisar a vida na Terra, a vida material, sem a barreira do corpo físico. O espírito livre da carne, ele analisa tudo isso de uma maneira muito mais ampla, muito mais sábia. Ele consegue enxergar o tempo que foi perdido na Terra. Ele consegue analisar o tempo desperdiçado com questões que não eram importantes, que eram questões mundanas, perdão, questões materiais, que ficariam presas a esse mundo. E muitas vezes a gente passou anos e anos perdendo tempo com aquilo. Bens que a gente acumulou e viveu em função deles, a gente nunca levaria para o lado de lá. Do lado de lá a gente percebe isso, compreende isso de uma maneira melhor. Daí muitas vezes uma frustração, um arrependimento. A gente consegue olhar como que a gente tratou as pessoas. A gente consegue avaliar como foi o nosso relacionamento em família, com os amigos, com quem conviveu conosco. Se a gente foi uma boa pessoa, se a gente não foi uma boa pessoa. Essa análise, essa autorreflexão, que é o verdadeiro julgamento que acontece com todos nós após a morte. Porque é a nossa consciência que vai nos cobrar daquilo que a gente fez de errado e também vai nos impulsionar a buscar novas oportunidades, novas chances para trabalhar e fazer de maneira contrária agora ou agir corretamente. Então não existe um tribunal que vai nos julgar. Não existe um tribunal ou aquele simbolismo de um juiz ou vários jurados e a gente no centro tendo os nossos erros e defeitos apontados, listados um a um. É a nossa própria consciência que vai se recordar de tudo, nos mínimos detalhes, e vai nos cobrar, vamos dizer assim, ou vai ressaltar aquilo que a gente precisava fazer e não fez, e aquilo que a gente deve fazer quando retornar. Por isso que lá a gente sente uma necessidade muito grande de voltar, de reencarnar, porque é aqui na carne que a gente vai ter oportunidade de viver novamente ou de conviver novamente com aquela pessoa com quem eu não agi bem, a quem eu prejudiquei. Fazer o bem naquele meio social onde eu estive, naquela comunidade, naquele bairro, naquele trabalho, onde eu tinha possibilidades e optei por não fazer. Mas lá a minha consciência não vai mentir para mim mesmo como aqui na Terra. Lá eu vou encarar tudo de maneira honesta e vou saber que eu preciso, para evoluir, eu preciso voltar para fazer diferente. Muitas vezes então a gente tem esse desejo do lado de lá, constante, forte, intenso,
de voltar, essa necessidade de reencarnar de novo. Às vezes é tão grande que a gente implora, a gente pede a espiritualidade, pelo amor de Deus, que nos deixe voltar. Eu desperdicei tanto, eu errei tanto quando estava na Terra, que eu preciso voltar, eu preciso agir de maneira diferente, porque sabe, e a gente vai saber, o mal que isso está nos causando do lado de lá. Temos essa compreensão quase que exata, dependendo da evolução de cada um de nós. A reencarnação, ela se baseia na justiça de Deus e na misericórdia de Deus, que sempre dá aos seus filhos uma nova oportunidade e nunca os condena definitivamente. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Faria Deus menos que isso? Pode ter aqueles que não creem na reencarnação, não acreditem na reencarnação. Mas se a gente for refletir, e o Espiritismo sempre nos convida a refletir, raciocinar. Eu acredito nisso que está sendo dito, ou que está escrito na doutrina, melhor dizendo, mas isso faz sentido? Ou isso está brigando com a minha razão? Os espíritos dizem que a razão e a crença têm que caminhar lado a lado, não pode conflitar. Então, Deus seria justo se Ele nos desse apenas uma vida e depois dessa única vida a gente tivesse condenado por toda a eternidade? Por um ou outro erro que a gente tivesse cometido? O Evangelho nos diz, se um pai bondoso jamais nega uma nova chance, uma nova oportunidade a um filho, por que Deus, que é bondade suprema, negaria uma nova oportunidade a nós, que todos nós somos seus filhos, uma nova oportunidade de viver, de reencarnar e fazer diferente? Por isso que não existe, na visão espírita, não existe condenação eterna, não existe inferno, não existe aquela coisa de queimar ou arder no fogo do inferno eternamente. Deus jamais viraria as costas para os seus filhos de maneira eterna. Ele vai sim dar as oportunidades para que aquele que desequilibrou, aquele que contrariou as suas leis, possa retornar e aí, agindo diferente, reequilibrar, reestabelecer o equilíbrio onde ele agiu mal. E aí essas novas oportunidades são as novas reencarnações. Porque isso está baseado na sua justiça. Se eu, numa vida passada, prejudiquei alguém, prejudiquei uma coletividade, prejudiquei a mim mesmo, eu não estou impune à justiça divina. Eu posso passar impune aos olhos das leis humanas, da justiça humana. Tem muita gente que morre e passa impune, né? Escapa da justiça humana, mas a justiça divina não, essa é perfeita. Essa a gente vai ter que prestar contas, tintim por tintim. Só que Deus, ao mesmo tempo que Ele é justo, Ele não é implacável. Ele não é vingativo, como foi pregado em outras épocas da humanidade. Esse mesmo Deus, Ele é misericordioso. Ele vai nos dar uma nova chance, com várias possibilidades, com muito apoio, com muito amparo, colocando amigos, anjos, né, no mundo espiritual, benfeitores espirituais ao nosso redor para nos auxiliar, para que a gente consiga dessa vez acertar. E se a gente errar de novo? E se a gente vier uma terceira vez e errar de novo? Continuamos devendo a essa justiça que é perfeita, mas Ele continua com a sua misericórdia, com o seu amor, nos dando novas oportunidades, que são novas reencarnações. A tendência é que quando a gente insiste tanto no mesmo erro, a gente falha tanto no mesmo campo, toda a vida, toda a existência, cometendo os mesmos erros, a tendência é que aquilo vai apertando tanto, vai nos causando tanta dor, que chega uma hora que a gente cansa de sofrer, cansa de apanhar, e aí, né, sentindo na própria pele, os efeitos dos nossos erros do passado, a gente então decide, cansado de sofrer, a gente decide agir de maneira diferente. Precisamos chegar nesse ponto? Não precisamos. Podemos, numa primeira oportunidade que Deus nos dá, já começar a agir diferente. É o famoso, né? Ou pelo amor ou pela dor. Podemos ir pelo amor, não precisa ser pela dor.
Como eu disse, lá no mundo espiritual, o espírito compreende muito melhor a vida que teve na Terra, se aproveitou bem ou não, né? Se desperdiçou o tempo ou se aproveitou bem o tempo. Mais que isso, sabe de quais defeitos superou e quais ainda precisa superar. Em contrapartida, quais qualidades ou virtudes necessita desenvolver para ser mais feliz, para pagar dívidas com o passado e para progredir. Tudo que a gente pode fazer durante uma encarnação. Trabalhar pela nossa felicidade e a felicidade de quem nos cerca, quitar dívidas com aquela justiça divina, pagar erros do passado, né? Isso é expiação, muitas vezes, e trabalhar pelo nosso progresso, o progresso da humanidade. São possibilidades que a encarnação nos dá. Do lado de lá, a gente consegue fazer uma análise igual aquela que Emmanuel falou. A gente consegue saber se, no campo da sexualidade, por exemplo, se eu fui desequilibrado, ou se eu consegui superar os desvios, as inclinações, as más tendências que eu tinha nessa área. E aí eu vou olhar tudo bem. Mas a cobiça, a depravação ainda está presente em mim. Então, quando eu tenho essa consciência, com o auxílio dos mentores espirituais, eu planejo uma nova encarnação, onde eu vou ser tentado, onde eu vou passar por experiências, né, que me tentarão, que mexerão com essas minhas más inclinações para que eu possa provar, mostrar que eu consigo superar ou agir de maneira diferente. Então lá a gente faz essa análise de uma maneira honesta. Muitos de nós, inclusive, põe muita coisa no carrinho, fala, pode colocar que eu vou dar conta de tudo isso, agora eu vou fazer diferente de tudo isso. Chega aqui, a gente esquece das promessas, né? E devido às várias fraquezas e imperfeições, a gente não dá conta, acaba falhando aqui, falhando ali de novo. Mas o importante é quando a gente supera uma imperfeição, supera um vício e, melhor ainda, desenvolve virtudes, qualidades, porque o progresso se trata disso, progredir em sentimento. O progresso moral que é falado dentro da doutrina espírita é isso. Um sentimento que nós temos hoje, desenvolver esse sentimento, um sentimento benéfico, né? Não um sentimento que cause mal. Não desejar o mal, mas tudo que é voltado ao mal. Se eu hoje tenho uma parcela de caridade no meu coração, de amor ao próximo, de solidariedade, e eu desenvolvo isso ao longo da minha existência, eu vou voltar para lá com uma virtude muito, né? Uma virtude melhorada, com uma qualidade superior de quando eu cheguei. Isso demonstra que eu progredi moralmente. Isso é muito importante para a nossa felicidade aqui, ou se não for aqui, pelo menos a maneira como a gente encara os problemas, a felicidade do lado de lá e o progresso da humanidade. Mas eu também posso progredir, desenvolver a minha inteligência. São os dois campos, ou as duas possibilidades que cada um de nós tem nas reencarnações. Desenvolver o intelecto, né, progresso intelectual, ou desenvolver a virtude, o progresso moral, o campo do sentimento. O ideal, dizem os espíritos, é que a gente equilibre os dois. Ou seja, estudemos, conhecemos, né, trabalhemos o intelecto, mas também demos espaço no nosso coração para as boas coisas, para as boas virtudes. Quais são as referências das boas virtudes? A vida cristã, os ensinamentos do Cristo. Quando ele fala do amor ao próximo, pensemos, tudo que é benéfico ao meu semelhante, tudo que é útil a quem me cerca, é uma expressão do amor. Quando eu estendo a mão, quando eu paro para ouvir, quando eu sou solidário, quando eu tenho compaixão, quando eu perdoo, quando eu renuncio, quando eu sacrifico o meu interesse em benefício de alguém, tudo isso é forma de amar, tudo isso é amar ao próximo. Se a gente então vai desenvolvendo, vai acumulando isso, vai ser bom para a gente, bom para quem nos cerca e bom para a humanidade. O dia que todos nós fizermos isso, a maneira de Jesus, como Jesus o fez, concordam que a Terra será um lugar maravilhoso? Imagina todo mundo amando como Jesus. E os espíritos dizem que o planeta Terra vai atingir esse estágio. É o nosso destino, é o nosso objetivo. Está longe? Provavelmente está longe, mas um dia todos nós viveremos e seremos amorosos incondicionalmente como Jesus foi. Amém, né? Amém, igreja?
E aqui ele vai falar então desses defeitos, né, que normalmente do lado de lá são exemplos que a gente sabe que tem e que a gente muitas vezes pede para ser trabalhado na próxima encarnação. Vou dar um exemplo aqui rápido. Na minha última encarnação, estando do lado de lá, eu vi que eu tive muito apego ao dinheiro, à posse, ao ouro, né, aos bens materiais. Pode ser que eu peça, e às vezes é natural que aconteça, uma vida de escassez, uma vida, né, de muito pouco, de poucos bens, de pouca posse, para que na falta eu aprenda a valorizar o pouco que Deus vai me dar. Então vou viver situações contrárias. Da mesma maneira que eu vou aprender a desenvolver o valor das pequenas coisas, o valor daquilo que é simplório, eu também vou resgatar o passado de esbanjamento, o passado em que eu fui como filho pródigo, né? Ou nós fomos aquele que teve muito e usou mal, usou de maneira egoísta, somente para si. Então esse é um exemplo de planejamentos que a gente faz do lado de lá, né? Às vezes a gente não tem essa clareza, essa compreensão do que a gente precisa, do que a gente tem que voltar para fazer, mas os benfeitores espirituais sabem, e às vezes eles colocam lá no nosso combo, no nosso pacote, né? Não tem um combo da Netflix, eles colocam lá, vai com essa assinatura aqui, vai assistir, enfim, vai trabalhar isso, vai trabalhar aquilo, a gente já vem, né? E eles sabem o que é melhor pra gente, porque eles trabalham intermediando a vontade de Deus. Obrigado, Fê. Para eliminar essas imperfeições que a gente enxerga do lado de lá, essas chagas, essas manchas no nosso espírito, são assim que eles chamam, é necessário voltar à vida na carne, é necessário reencarnar, onde iremos nos deparar com a infelicidade e os obstáculos no convívio com aqueles que pensam e sentem de maneira diferente da gente, para aprendermos a crescer e nos elevar para a vida maior. Do lado de lá, no mundo espiritual, a gente progride? Pode progredir? Pode. A gente pode estudar, a gente pode trabalhar. Mas é aqui, na vida na carne, na vida material, a vida aqui na Terra, ou nos mundos materiais, como a Terra, no contato com aqueles que nos prejudicaram no passado, aqueles a quem a gente prejudicou, reencarnando, né, em novas posições, obviamente, mas muito próximos, convivendo novamente, é que a gente vai aprender na dificuldade com aquela pessoa que age diferente, que pensa totalmente diferente, que tem sentimentos e desejos diferentes, aprender a respeitar, a tolerar, a conviver. E no auge dessa etapa, desse caminho, aprender a amar incondicionalmente. Muitas vezes a gente vem em uma encarnação para aprender a conviver com uma pessoa que a gente se degladiou, se agrediu e se matou no passado. Aí vem uma, aprende a viver pacificamente. Ainda não ama, só tolera, só está ali do lado. E muitas vezes é na mesma família. É no seio ali de convivência, no seio da família, né? No mesmo meio de convivência. Vem numa próxima, e aí tem a chance então de passar da tolerância, da convivência pacífica, para uma simpatia, para um sentimento amistoso, uma amizade, algo mais profundo. E assim até que um dia a gente ame aquela pessoa que foi um grande inimigo, um grande agressor, alguém que a gente não suportava, que a gente ame como ama aquele que não são caros, que não são queridos ao coração. É assim que a gente tem que conviver. Até que horas, né? Hã? Até caiu, ó. Vou correr então. Assim, no nosso nível evolutivo, no estágio em que a gente se encontra aqui na Terra, precisaremos reencarnar aqui ou em mundos semelhantes à Terra. Existem mundos no universo afora que estão no mesmo estágio que nós aqui na Terra, né? Então, podemos hoje reencarnar aqui, numa próxima reencarnar lá, vamos viver situações semelhantes. Então, isso é meio indiferente, né? Depende da necessidade. Quantas vezes forem necessárias. É uma necessidade a reencarnação. Para nós que ainda não somos espíritos perfeitos, necessitamos reencarnar, porque é a cada experiência dessa que a gente vai se depurando.
Não só para quitar dívidas, resgatar erros, né, e culpas do passado, atendendo à justiça de Deus, mas também aperfeiçoando a nós mesmos, obedecendo à lei do amor. Lei de justiça e lei do amor. Existem várias leis. Estamos falando aqui, em essência, da lei do progresso. Também é uma lei de Deus também. É o último slide. E aí, são questões muitas vezes complexas à primeira vista, para falar em 30, 35 minutos. Eu faço desde já o convite. A casa oferece cursos de estudo da doutrina espírita. Normalmente as matrículas abrem no início de janeiro, em janeiro, ou quando a casa abre no final de janeiro, depois do retorno do recesso. As aulas normalmente são às segundas-feiras aqui, 1h30, das 8 às 9h30, não é isso? Quem tiver interesse, é 1h30 por semana. Dá para aprender muito, dá para discutir, dá para perguntar. Muitas vezes a gente sai da palestra aqui com uma dúvida, algo não está muito claro. No curso a gente pode interromper. Não é que aqui não pode, é que aqui não dá tempo. Mas a gente pode levantar a mão, trocar ideias, trocar informações. Quem tiver interesse, e já estuda em casa ou assista vídeos, venha. Ano que vem está aqui o convite, para participar dos cursos. Tem uma questão lá no Livro dos Espíritos que fala sobre o progresso, lá na Lei do Progresso. O subtítulo é Influência do Espiritismo no Progresso. Só para a gente ir embora refletindo. Kardec pergunta assim: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? O Espiritismo vai ser a crença comum de toda a humanidade no futuro? Ou somente aqueles que se dizem espíritas acreditarão no Espiritismo? Olha o que dizem os Espíritos. Certamente que se tornará crença geral e marcará a nova história da humanidade. Porque está na natureza e chegou um tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse pessoal, o interesse individual de alguns, do que contra a convicção, do que contra a descrença. Muita gente acreditará, mas outros que têm interesses particulares lutarão para que o espiritismo não prolifere, não se espalhe. Porque não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo. Ainda hoje há. Isso aqui é uma mensagem de 170 anos, 160 anos atrás. Ainda hoje há os que combatem o espiritismo, Umas por amor próprio, individualismo, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar isolados esses que combatem o espiritismo, seus contraditores se serão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Só para falar da lei do progresso, e o que o espiritismo pensa a respeito do progresso, tanto da crença como da humanidade. Muito obrigado a todos, uma boa noite e um bom retorno à casa. Vamos fazer uma oração para encerrar essa etapa e aí a gente voltar à parte final dos trabalhos. Então, aproveitemos um momento de reflexão e imaginemos todos, se possível, a figura de Jesus Cristo, mas não Jesus crucificado, o Jesus, aquele esclarecedor, à beira do lago, no meio da multidão, às vezes no alto de um monte, de uma colina, trazendo essas verdades já há 2000 anos para os nossos irmãos que lá estavam, para nós que lá estávamos também. E em posse desse contato, sentindo esse contato com Ele, vamos rogar, vamos pedir que a gente possa fazer florescer no nosso íntimo, na nossa mente e no nosso coração, tudo que a gente já compreende em termos de progresso, em termos das leis divinas, tudo aquilo que a gente já tem de informação, de instrução, para que a nossa vida seja diferente, para que a nossa vida seja proveitosa, para que a gente não ceda à ociosidade, para que a gente não fique estacionado, que a gente olhe para frente, siga caminhando, para que Ele nos dê força e coragem para trabalhar,
para crescer e para evoluir. Nunca, jamais passando por cima de alguém ou esquecendo quem está à retaguarda. Sabendo que a evolução é individual, mas sempre estendendo a mão. Porque sem amor, sem caridade, jamais a gente vai crescer, jamais a gente vai progredir. Que Ele nos ilumine os passos à frente e seja sempre o nosso farol, seja sempre a nossa referência, em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus.